Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza. Então, quero trocar uma ideia com vocês um pouquinho. Domingo passado a gente teve um culto aqui, foi o culto de Natal, depois a gente teve a ceia, né? Alguns de vocês, se não pôde, estavam trabalhando, né? Tava muito bom, cara. Muita comida. Te falei que ia ter muita comida. Cara, tava muito bom. Mas teve comida espiritual também. A gente falou um pouquinho sobre a vinda de um bebezinho especial, né? E eu quero trocar uma ideia hoje com vocês, algo aplicado para nós, para os homens. O que isso implica para nós, o que isso muda. E eu queria ler com vocês de novo esse texto, Lucas 2. Lucas 2, do 1 ao 7. São bem poucos versículos. Então, eu quero ler e comentar um pouquinho sobre isso. Ó. É assim, o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Ou seja, a cidade onde Davi nasceu, não Jerusalém, onde ele reinou. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Domingo eu comentei com vocês sobre 3 barreiras, né, que Deus ultrapassa quando ele decide nos salvar. Vocês lembram, basicamente? Em primeiro lugar eu mencionei o Estado, né? Aqui é o Império Romano estabelecendo uma ordem, dando uma ordem para um censo. E isso, eles não estão nem um pouco preocupados com o cidadão, né? Simplesmente, tem que ir, vai e faz. Não interessa, José e Maria têm que ir. É algo que implica incômodo. Maria está grávida, está prestes a dar à luz. Ela tem que percorrer um caminho aí de 120 a 140 quilômetros, num caminho que é uma subida, é dificultoso. Na época ou tinha que ser a pé ou com um burro. Então, como que uma mulher grávida vai percorrer essa distância toda, né? E, enfim, o Império Romano não está nem aí, né? Eles vão. O que acontece? Deus usa isso, esse censo, esse decreto de César Augusto. Deus se vale disso para cumprir o que ele quer. A segunda barreira que eu mencionei foi a distância geográfica, né? É a saída de Nazaré até Belém, que aí eu mencionei já 120 quilômetros pelo menos, uma subida, ficava a 500, 700 metros acima do nível do mar. Era uma dificuldade, um caminho difícil. Vocês devem saber como que é o Oriente Médio lá. Enfim, a dificuldade toda. Mas a maior barreira não foi, eu mencionei ainda, não foi essa distância percorrida por José e Maria. A maior barreira geográfica foi vir do céu à terra. Essa foi a verdadeira dificuldade. Deus assumir a natureza humana. E essa é a terceira barreira, né? A limitação física, em forma de bebê. Porque nosso Deus é um Deus ilimitado, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele está em todos os lugares. No entanto, ele por si só decide assumir o corpo de um bebê e ter essa limitação física. Ele por si só ele opta por assumir a nossa natureza, se identificando conosco, vindo como um bebê, que agora precisa ter suas fraldas trocadas, ser amamentado pela mamãe para nos salvar. E é com base nisso, nessa ideia do que é o Natal, é que eu quero ver com vocês três coisas. Eu botei o título de Responsabilidades Natalinas Masculinas. Ficou uma bosta o título, mas na hora me pareceu legal e eu botei, então azar. Vai ficar assim. Eu quero ver com vocês 3 responsabilidades que homens de Deus aprendem com o Natal. A primeira delas, homens de Deus, eles resolvem. O que é o Natal? O Natal é Deus criou tudo bom, belo, bonito, perfeito. Lembra? Gênesis 1.
Gênesis 1:31 vai dizer que Deus viu a criação e viu que tudo era muito bom. Muito bom ali quer dizer que tudo tinha um propósito, tinha um porquê, nada foi feito ao acaso, tudo estava no seu devido lugar. O homem foi lá e estragou. Adão e Eva agora estragaram, cagaram tudo. E a gente desde então tem um potencial, eu falei na outra vez, né? Nós temos um potencial destrutivo. Nós temos um potencial de estragar tudo. Agora o homem estragou com o pecado e desde então a gente vive nesse mundo que a gente conhece aí. Caos, confusão, treta, dedo no olho. E é isso aí. A gente não consegue resolver a situação por si só. A gente não consegue resolver o nosso maior problema, que é o pecado. Para esse não tem solução, nada que a gente faça é suficiente. Romanos capítulo 1, Paulo diz que o homem ele começa a buscar Deus e ele vai buscar o Criador na criatura. Ou seja, quanto mais ele está buscando Deus, mais ele está se afundando no pecado, mais ele está piorando a sua situação. Então o grande problema do ser humano é o pecado e para isso a gente não tem como resolver. O que Deus faz? Ele resolve. Não foi ele que causou o problema, não foi ele que resultou nisso aqui, essa consequência toda de dificuldade, de desilusão, problemas, mas ainda assim ele resolve. O que nós fazemos com isso? Agora nós somos filhos de Deus, deveríamos pelo menos. Como filhos de Deus a gente tem que imitar o Pai. O que acontece? Nós temos que resolver. Então, a gente tem em mente que nós não podemos nos salvar e Deus fez. Deus resolveu o problema. Nem sempre é tu que vai causar o problema. Às vezes vai ter problema na tua casa que não foi tu que causou. Mas vocês, como homens, têm o dever de resolver. A responsabilidade é de vocês. Essa responsabilidade a gente aprende com o nosso Pai. Deus não causou o problema do pecado, mas ele achou uma solução. Ele resolveu. Então, como filhos de Deus, a gente vê Deus fazendo o quê? Ele resolve esse macro. Então agora nós pegamos e resolvemos o micro, os pequenos problemas que nós temos. Aquelas pequenas dificuldades, barreiras, situações caóticas, críticas, a gente resolve. Nós temos essa responsabilidade como homens de Deus. Nós encontramos uma solução. A gente não espera, a gente simplesmente não deixa acontecer. É muito fácil para nós, e eu digo como alguém que é tentado com isso e já cometeu esse erro. Às vezes a mulher está fazendo alguma coisa, a gente sabe que aquilo ali vai dar errado, e tu diz, eu vou deixar para ela ver como é que é. Tu já falou, ela não te ouviu, e tu vai deixar quebrar a cara, ou vai deixar dar problema, porque tu quer que ela veja mesmo se tu estava certo. É ou não é assim? É só comigo que acontece isso? Eu sou tentado com isso. E eu já cometi esse erro. Eu já falei, às vezes minha esposa não ouviu. Eu deixei acontecer. Eu vi que ia dar um problema. Ou já tinha dado um problema. E aí eu deixo, sabe? Mas o homem de Deus, ele resolve, assim como Deus resolveu. Não foi nós que causamos, nem sempre, mas a gente resolve. Nós resolvemos. A gente não fica assistindo a situação. O pecado ele é uma situação insolúvel, não tem solução em nós. Não tem, mas Deus encontrou uma solução. Ele resolveu a situação, assim é nós. A gente vai resolver a situação. Então vocês são chamados por Deus para nesse micro resolver a situação lá na casa de vocês, na vida de vocês. Vocês são chamados por Deus e Ele dá essa responsabilidade para vocês de que assim como ele resolveu esse macro, esse grande problema que nós temos, agora vocês têm essa responsabilidade de, nos seus pequenos mundos, resolver isso. Eu não sei quais são os problemas que vocês têm, dificuldades. Eu não sei se agora é uma crise de relacionamento, eu não sei se é uma crise financeira, eu não sei. O que eu sei é que vocês têm que resolver. Vocês precisam resolver. Vocês vão se empenhar. Vocês talvez não vão conseguir sozinho, pede ajuda. A igreja é para isso. É nós nos ajudando. Eu já precisei. Eu estava em dificuldade financeira, eu chamei um irmão, disse, cara, ele se administra muito bem, eu disse, cara, preciso que tu me ajude. Onde que eu tô gastando, o que eu tô fazendo, e ele veio com planilha, eu não sei porque o pessoal organizado ama planilha, né?
Eu não entendo como é que pode. Eles amam planilha. Para mim é tão fácil um bloquinho de anotação ali, aqui na mão mesmo. Enfim. O cara veio com... O Chico chega a dar um sorriso sozinho, né? Ama planilha. Veio com a planilha e diz, preenche isso aqui, daí tu vai começar a ver. Onde fica vermelho, daí tu sabe que tá... E dito e feito. A tela toda quase ficou vermelha. Precisei começar a deixar verdinho lá. A igreja é isso, nem sempre a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, esses micros, sozinhos. Mas ainda assim a igreja está aqui para isso, para nós nos ajudarmos. O importante você vai encontrar uma solução. Você vai ir à cata de achar uma solução. Adão, ele ficou assistindo à distância. Ele ficou assistindo. O texto diz para nós, lá no jardim, o que estava acontecendo? A serpente estava falando com Eva. Lembram? A serpente estava falando com Eva. Só que, olha o detalhe, a serpente, quando ela está falando com Eva, ela não diz tu, você. Sempre é no plural, vocês. Porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Não, Deus não diz que vocês morrerão. Podem cuidar. Leiam o texto lá, vocês vão ver que sempre está no plural. Outra coisa, quando Eva pega o fruto e come, a Bíblia diz, e ela o alcançou para o seu marido. Adão estava ali o tempo todo. Ele estava vendo acontecer. Ele estava vendo, ele foi omisso. Ele estava o tempo todo ali, vendo que ia dar merda. Vendo que ia dar o caos. E ele deixou acontecer. E ele deixou acontecer. Nós não podemos ver, os homens têm a tendência de ver a merda acontecendo e deixar. E deixar. Às vezes, eu falei da crise, né? Crise no casamento, crise financeira, interessa. A gente está vendo a crise acontecendo, a coisa está aumentando e às vezes a gente tem a tendência de não fazer nada. Igualzinho Adão. Igualzinho Adão. Nós não podemos agir como nosso pai Adão. Quantos caras que eu trabalho com aconselhamento, eu atendo seguidamente caras que estão afundados em pornografia. Por quê? Porque começou pouquinha coisa, sabe? Um soft porn, Instagram, vendo mulher de biquíni, dali vai pra mais, e vai indo. Dali a pouco o cara já não consegue sair daquilo ali. Dali a pouco o cara tá com a mente toda insensível. Eu vi acontecer e eu tenho visto acontecer seguidamente. O cara perde casamento, o cara perde família, o cara perde a vida, perde emprego porque não tem mais concentração, não tem foco, já não produz mais a mesma coisa. Ou seja, tá acontecendo, tá na frente dele acontecendo e ele tá deixando acontecer. Nós temos que agir diferente. Nós temos que agir diferente. Tanto que a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Eva foi enganada, Adão não. Quando a serpente está falando com Eva, Adão sabe exatamente o que está acontecendo ali. Paulo vai falar para Timóteo, porque Eva foi enganada. Adão não foi. O homem sabe quando a coisa vai estourar, quando vai dar merda. O nosso papel é antecipar e não deixar acontecer. Então eu pergunto para vocês, como é que é na casa de vocês? Às vezes está acontecendo a merda lá na sala e vocês estão sentados no sofá, assistindo um jogo, ou tá no Instagram talvez, assistindo um vídeo no YouTube. Como é que é? Às vezes a gente só quer ficar sentado ali na sala, erguer o pé, tomar uma cerveja gelada e o caos tomando conta. E a merda acontecendo à nossa volta. Como é que é? Nós temos que agir diferente. Outra coisa, homens de Deus não agem com vitimismo. Homens que agem com vitimismo, eles não vão resolver a situação. Por quê? Porque o cara que é vitimista, ele começa a se vitimizar, mas eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, eu preciso de atenção e ninguém me dá atenção, a minha mulher não me respeita, é por isso que nosso casamento está em crise. Eu queria que ela me respeitasse, ela não me respeita. A minha família não me ama, ou sei lá mais o quê. O cara fica se vitimizando e ele não vai à ação. Ele não vai resolver o problema. O Natal ensina para nós o quê? Homens de Deus imitam seu pai e resolvem os seus problemas. Homens de Deus resolvem os seus problemas. Eles sabem que algo tem que ser feito. Eles sabem que algo tem que ser feito. Ok?
Segundo lugar, segunda responsabilidade que a gente aprende com o Natal. Deus viu que a solução era a situação era insolúvel. Ok? O que ele fez? Tomou uma iniciativa. Ele não esperou pelo homem. Na verdade, o homem, ele agiu, só que agiu errado. Quando o homem agiu, ele fez errado. A Bíblia diz que Adão, quando agiu, ele pegou uma folha de figueira, fez lá uma sunga de folha de figueira para ele, um sungão, e se vestiu assim. E quando Deus vem, ele se esconde. Estão entendendo? Tem que Deus vir até o homem. Eu na terça-feira, toda terça, eu faço uma live no YouTube e eu falei sobre isso. Se Adão fosse um cara realmente arrependido ali na hora, o que ele teria feito? Porque Adão, o mundo na época, antes do pecado, ele era assim, Deus visitava o homem, havia interação, havia comunhão, Deus vinha ao jardim e a vida acontecia assim. Mundo espiritual, mundo material não tinha essa distinção, como nós temos hoje, a ponto de que o profeta tem que pedir, Senhor, abre os olhos para que ele veja, e ele consegue ver daí os espíritos. Lembram? Lá em Reis? Por quê? Porque tem uma distinção hoje, a gente não entende mais. Com Adão não era assim, Adão interagia com Deus, era um convívio. Ou seja, se Adão estivesse arrependido mesmo, ele teria, Senhor, a gente fez cagada aqui, deu errado, a gente fez o que não era para fazer, preciso de ajuda aqui, por favor, vem cá. Não sei o que tem que ser feito, mas algo tem que ser feito, a gente fez errado. Ele não fez isso. Adão deveria ter matado a serpente, ele não matou a serpente. O que Deus faz? Deus vem ao jardim. Deus toma a iniciativa. O homem, imitando Deus, ele tem que tomar a iniciativa. Ele dá o primeiro passo. Ah, mas a minha mulher sabia que não era para agir desse jeito. Tinha que ser dessa forma. Ah, mas agora tu vai lá e tu vai resolver e tu vai tomar a iniciativa. Não, mas foi ela que errou, mas a responsabilidade é tua. A liderança da casa é tua. A liderança da tua casa é tua. Ah, mas eu lá em casa não. Não, tu só tá agindo mal. Tá sendo um mau líder, mas a liderança é tua. Não tem opção de não ser. Tu pode ser um bom líder ou um mau líder na tua casa. Não ser não tem essa opção. Biblicamente não tem essa opção. Ou seja, tu vai tomar a iniciativa. Ah, minha esposa brigou comigo, a gente acabou discutindo, eu perdi a cabeça, gritei com ela, não sei mais o quê. Cara, tu não vai esperar igual uma donzela, igual um princeso, sentado no sofá até a tua esposa vir te pedir desculpa. A iniciativa vai ser tua. Tu vai ir e vai dizer, meu amor, isso que a gente fez não tá certo. Vamos agir direito agora. Vamos resolver isso aqui. Ah, mas foi ela que brigou comigo. Não interessa, princesa. Não interessa. Sabe? Não interessa agora. Não vai agir igual um Enzo. Tu vai resolver. Tu vai lá. Tu vai dar o primeiro passo. Vai tomar a iniciativa. Mas a minha esposa, ela tá braba. A iniciativa é tua. Tem que ser. Deus tomou a iniciativa. Deus podia ter ficado parado? Podia. Ele continuava sendo Deus. Para ele não mudou nada. Para Deus não mudou nada. Ele continuou sendo o mesmo Deus que sempre foi. Ele podia não ter feito nada. Mas ele não quis, ele agiu. Ele tomou uma iniciativa, ele deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo. No jardim, Deus foi até o homem. No Natal, Deus vem até o homem nascendo como um bebê. Não precisou nós irmos ao céu buscar o Senhor. Senhor, vem cá, por favor. Resolver um probleminha nosso. Não. Deus não esperou por nós. Ele vem. Assim nós temos que fazer nos nossos pequenos mundos, na nossa vida, na nossa casa. A gente toma iniciativa. Nós tomamos a iniciativa. E aí vem a questão da omissão, que o Dilmar falou. Homens de Deus não são omissos, como Adão. Jesus foi o contrário, por isso que Jesus é chamado de segundo Adão na Bíblia. O primeiro Adão fez o quê?
Ó, estão no jardim, ele e Eva, a serpente enganando Eva, e ele sabe o que está acontecendo, e ele vai lá e ele ainda peca junto ali, ele concorda com ela, vamos pecar, vamos cagar tudo mesmo, então come fruto. Sendo que o correto seria o quê? Matar a serpente, que a responsabilidade era de Adão proteger o jardim. Por que que quando Deus coloca Adão no jardim, ele diz, tu deve cultivar e guardar? Porque ele tinha que guardar o jardim da serpente. Ele tinha que ter matado ela. Tanto que quando Deus promete, ele diz, virá um que pisará a cabeça da serpente. Aquela serpente que deveria ter sido morta no jardim, teve que ser depois, na cruz. Entenderam? Adão deveria ter matado a serpente, resolvido a situação. Ele, Senhor, ela comeu fruto, tá? Ela comeu, mas a responsabilidade é minha. Trata comigo. Não foi isso que Jesus fez com a noiva? Com a igreja? Entendeu por que ele é o segundo Adão? Quem é que pecou? Foi Jesus ou foi nós? Nós, a igreja. Ok? O que Jesus faz? Pai, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Não faz nada com ela. Deixa a minha noiva, a minha igreja. Não faz nada com ela. Trata comigo. Assim Adão tinha que ter feito. Senhor, a culpa foi dela, eu sei disso. Mas trata comigo, a responsabilidade é minha. Ele não fez isso. O segundo Adão vem e faz. Ele toma a iniciativa. Assim é nós na nossa casa. Quando Deus desce ao jardim, quem que ele chama? Quem? Adão. Deus não chama Eva. Quando Deus vem à tua casa, quem que ele vai chamar? Vocês. Que ele vai cobrar de cada um de vocês. A culpa pode ser da tua mulher. A responsabilidade na tua casa é tua. Porque é o homem que tem o dever de pastorear, de liderar, de cuidar, de proteger. Entendido? É o homem que tem o dever. Não sejam omissos. Não sejam omissos. Jesus não ficou, sabe, brabinho, fazendo birra. Sabe? Igual um Enzo no sofá. Não. Ele agiu. Ele tomou iniciativa. Ele não esperou pela noiva. Ele foi e ele resolveu. Ele resolveu a situação. Outra coisa. Ficar culpando coisas e pessoas. Hoje tem até um nome para isso, né? Deram um nome bonitinho, narcisismo. Agora tem um nome, acho legal. O pessoal dá uns nomezinhos bonitos assim para aliviar o pecado. Sabe? Não, tu só tá atribuindo a culpa para outra coisa. Tu errou, mas eu gritei com ela porque ela tinha gritado comigo. Eu fiz isso, mas porque o fulano fez tal coisa. Eu agi desse jeito porque naquela hora eu tava assim assado. Sempre nós temos a tendência de culpar os outros. Adão fez isso. Adão fez isso. Adão, que foi que tu fez? Senhor, a mulher que tu me deu. A culpa não é nem da mulher, se tu for pensar. É de Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deu. Adão tá culpando Deus. Entendeu? E assim é nós. Cara, por que tu fez tal coisa? Porque naquela situação eu tava daquele jeito. Meu colega de trabalho agiu de tal maneira. A minha esposa gritou comigo. O meu filho tava me irritando na hora. Eu tava irado por causa do meu filho, que não parava de gritar. Não. Não tem como agir assim, sabe por quê? Mateus 15:19. Jesus disse assim, ó. Todo pecado, ele surge do coração. Nenhum pecado vem de fora. Nunca, quando tu pecar, tu pode dizer, eu pequei por causa... Adriano, né? Eu pequei por causa do Adriano. Eu fiz isso por causa do Adriano. Não. O pecado é meu. Mateus 15:19. Pode ler depois. Não, vamos fazer melhor. Vamos ler agora. Olha só. É louco isso aqui, cara. Porque tinha uma galera chata. Vocês devem saber. Tinha uma galera chata lá. Que eram os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Tipo nós, assim, de gente chata, sabe? Tipo nós, assim. E o que eles faziam? Aí os discípulos estavam comendo e eles não tinham lavado a mão. O
que eles fizeram? E isso cerimonialmente era impuro. Na prática judaica, a cerimônia, o ritual de cerimônia lá do culto, da adoração, não podia fazer sem lavar as mãos. Então eles ficam indignados. Deveria ter lavado as mãos. Olha só, Mateus 15, 19. Vamos ler desde antes. Desde o 17. Jesus começa a explicar, porque eles falaram, não estão comendo sem lavar as mãos, onde já se viu? Jesus fala assim, não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Ou seja, tu caga, né? Tu comeu, tu caga. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. Coração aqui, se tu não entende, coração é a parte interna da pessoa. Na Bíblia, coração não é só as emoções, que nem hoje, né? Música, o sertanejo universitário. Não. Coração na Bíblia é o teu eu interior, ok? É tu, a parte que a gente não vê. Eu vejo o Leandro externamente. Por isso que a Bíblia fala, quando sobre Davi, né? Deus vê o coração. Deus vê o que está lá dentro. Deus vê tu real. Quem tu é mesmo. Aquele que tu não disfarça. Na Bíblia, isso é coração. Então, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha quantos pecados Jesus cita aqui. Vamos lá? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quantos? 7. Na Bíblia, 7 quer dizer completude. É óbvio que Jesus não ia dizer todos os pecados que existem, senão a Bíblia inteira ia ser só para isso. Para dizer todo pecado que existe, ia levar, Jesus não ia ter só 33 anos. Ia ter um pouco mais. Entendeu? Então ele cita o quê? Ele cita 7, porque 7 quer dizer tudo. Ok? Então é do coração que procedem todos os pecados. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. O que Jesus está falando? O teu pecado, então, ele surge de onde? Do coração. Quando tu peca, quando tu age errado, aquele pecado que transbordou, ele veio de dentro. É como tu pegar um copo d'água, enche de água, tu balança, agita ele, o que vai virar? O que vem para fora? Água. Não vai virar cerveja, né? Se fosse Jesus, talvez ele transforma a água em vinho, né? Mas não é o caso. Se tu balançar um copo d'água, vai virar água. Por quê? Porque é o que tem dentro. Assim é nós. Quando tu peca, tu só tá transbordando aquilo que já tá ali dentro. Exatamente. Entendeu? O teu pecado, então, é teu. O teu pecado é teu. Tu não pecou por causa de fulano, por causa do teu carro que estragou. Tu não pecou porque tu ficou desempregado. Não, o teu pecado é teu. As coisas podem facilitar. É diferente. Facilitar. Jamais causar. Ok? Entendido? Vamos adiante. Então, homens de Deus, eles não culpam outras coisas ou pessoas. Tu assume o teu boleto. Tu toma iniciativa na tua casa, tanto por ti quanto pelos outros. Pela tua esposa, pelos filhos, não interessa. Se tu mora sozinho, é por ti mesmo. Entendeu? Homens de Deus não esperam pela esposa ou por outras pessoas. Eles mesmos tomam iniciativa. Terceiro lugar. Então, em primeiro, homens de Deus fazem o quê? Resolvem. Segundo, tomam iniciativa. Vocês dão o primeiro passo. Terceiro lugar. Homens de Deus honram a sua palavra. Homens de Deus honram a sua palavra. O que é o Natal? Não é o cumprimento de uma profecia? Gênesis 3,15, eu acabei de falar antes, Deus viu o caos que criou lá, a confusão, o pecado, e Deus fala para a serpente que enviaria a semente, o descendente da mulher, viria e pisaria a cabeça da serpente. O pessoal que estuda a Bíblia ali, eles chamam de proto-evangelho. É o pequeno evangelho.
É o quê? É já o anúncio de Jesus. É uma esperança que está sendo criada. É uma profecia. Deus está prometendo algo ali. Deus, eu vou mandar alguém. Fica tranquilo. Eu vou mandar alguém, vai pisar na serpente e vai resolver a situação para vocês. Vem um bebê. Vem um bebê. Esse bebê, Lucas não está narrando só um fato que aconteceu ali, apesar de ser. Ele está narrando uma profecia que se cumpriu. Uma promessa de Deus que se realizou. É isso que Lucas está fazendo. Aquele bebê na manjedoura, que os magos viram, que os pastores vieram e adoraram, aquele bebê na manjedoura é a realização, é o cumprimento de uma profecia. O que é isso? É Deus dizendo, se eu falei, eu vou cumprir. Como filhos de Deus, o que a gente faz? Cumpre. Homens precisam ser homens de palavra. Não pode ter homem que promete e não cumpre. Se tu ama Deus, se tu ama Jesus, se Ele é Senhor da tua vida, a tua palavra tem valor, tem peso. Por isso que tu pensa antes de falar. Tu não sai falando qualquer coisa. Tu não sai igual... Sabe? Cara, tu não sai igual uma mulherzinha prometendo coisa, sabe? Falando que vem assim de qualquer maneira, sem filtrar. O homem não faz isso. O homem considera muito a sua palavra. O homem pesa o que vai dizer. Entendeu? O homem pesa aquilo que vai dizer. O homem precisa entender. Deus prometeu e Ele cumpriu. Opa, então se eu tenho a natureza de Deus, Pedro vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza de Deus, porque nós somos filhos agora. Ou seja, nós temos esse Deus habitando em nós, o caráter dele está sendo moldado em nós, então nós temos que ser assim também. Se ele fala e ele cumpre, então também vou fazer isso. Então o que eu falar, eu vou cumprir. O que eu falar vai ser realizado. Nós entendemos que temos que ser homens de compromisso. Sabe? Então chegou essa história de eu vou ver e te aviso. Sabe aquele... O típico que não, em outras palavras, sabe? Aquele, indefinido, eu vou ver e te aviso. Esquece. Se não quiser, tu diz na hora, não quero. Vamos lá em casa um dia, eu vou ver e te aviso. Nunca mais. Não, cara, vamos... O dia que eu falar que vou, vamos acertar um dia e eu vou daí. Eu prefiro assim do que eu dizer que vou e acabar não indo. Vamos iniciar uma caminhada? Vamos. Pronto, tu deu a tua palavra. Ou seja, tu pesa o que tu cumpre. Se tu prometeu, tu cumpre. Assim é no teu casamento. Tu deu a tua palavra. Diante de testemunhas, sendo a maior delas, Deus. Tu vai ser fiel até a morte. Então, tu cumpre agora. John Piper diz assim, não é o amor que sustenta a aliança. A aliança ali é o casamento, o matrimônio. Não é o amor que sustenta a aliança. Hoje muitos casamentos são desfeitos por causa disso. A gente não se ama mais. Sabe? Não estava confortável. A gente não estava se dando bem. Pro inferno. Vai cagar. Não é isso. Tu não prometeu que enquanto amasse, tu ia ficar casado. Não. Tu deu tua palavra. Vai ser fiel até a morte? Sim. Pronto. Tá prometido. Entendeu? É assim. Homens agem assim. Então, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. É porque eu dei a minha palavra que eu vou amar minha esposa até o fim agora. Agora não tem volta, eu dei minha palavra. Então, já que eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Se eu vou cumprir, eu vou fazer bem feito. Entendeu? Tu pesa o que tu fala. Assim é com relação ao teu trabalho. Tu deu a tua palavra. Eu vou dedicar o meu tempo de trabalho aqui, nessa empresa. Você foi contratado por um período de trabalho. Você não fica no teu trabalho usando o teu computador de trabalho para pesquisar outros empregos. Tu vai trabalhar. O tempo que tu foi contratado para trabalhar, tu trabalha. Senão tu tá roubando da empresa. Cristãos, homens de Deus, devem ser os melhores funcionários. Tem que ser.
porque tu deu a tua palavra. O teu chefe, o teu empregador, eles têm que saber que podem confiar em ti, que tu é um homem de palavra. Ok? Ficou um pouco ruim dizer ok agora. Alguns... O cara olhou para baixo. Nós temos que ser homens de palavra. Isso quer dizer que nós temos que ter responsabilidade. Eu estou falando aqui de 3 responsabilidades que nós aprendemos com o Natal. Isso quer dizer que nós temos que ser empenhados na nossa responsabilidade. Ou seja, volto a dizer, tu é um líder. Tu pode ser um bom ou um mau líder, mas tu é um líder. Tu é um líder na tua casa, tu é um líder nem que seja de ti, mas tu é. E aí, como é que tu tá fazendo? Tá bem? Tá executando bem isso aí? Outra coisa que pouco é falado hoje em dia, mas bem pouco é falado. Homens têm que ser homens de honra. E tu não vai ver uma pregação hoje sobre isso. Tu não vai ver uma pregação dizendo que o homem tem que ser honrado. Então tu não fica deixando as pessoas ficarem zoando de ti. O mínimo que tu faz é tu sai. Não, eu não vou permanecer num ambiente em que eu tô sendo caçoado o tempo todo. Não, eu tenho honra. Tu não vai permitir que dentro de casa tua mulher grite contigo. Eu tenho honra, eu sou o líder dessa casa, vamos respeitar. Tu não vai permitir que os teus filhos deem tapa na tua cara, tu tem honra. A Bíblia diz honra pai e mãe. O homem tem que ter honra. Só que tu pouco vai ouvir sobre isso hoje. Bem pouco. Só que tu começa tendo honra como? Assumindo a tua responsabilidade. Cumprindo o teu papel. Liderando a tua casa. Fechando o teu zíper. Entendeu? Honrando o compromisso. Assumindo tua responsabilidade, a tua liderança. É assim que tu começa a ter honra. O teu sim é sim. O teu não é não. Jesus falou, né? O teu sim é sim, o teu não é não. Que passar disso é procedência maligna. Quer dizer que cada vez que tu deixa de cumprir aquilo que tu falou, tu tá agindo igual o diabo. Procedência maligna é isso. Tu entendeu? Não tem meio termo, eu já falei isso pra vocês. Não existe meio termo, não existe uma área em que aqui é imune, aqui não é nem bom nem mal. Não existe. Ou tu é que nem Deus e tu é um cara de palavra, tu honra aquilo que tu falou, ou não, daí é como Jesus disse, daí é procedência maligna, daí tu tá agindo igual o diabo, um mentiroso. Se tu promete, tu cumpre. É sim, sim, não, não. Por isso que é desnecessário o homem dizer, não, eu juro pra ti. Não precisa. Não precisa eu virar pro Tarcísio e dizer, Tarcísio, eu juro pra ti que foi bem assim como eu falei. Não precisa. Porque a minha palavra basta. A minha palavra basta. Eu tenho que ser honrado a ponto de que a minha palavra é suficiente. Eu não preciso... Eu juro que foi... Eu juro... Não. A minha palavra, o que sai da minha boca já é um juramento. Entendeu? Basta. Tem que ser assim. Não é à toa que no Antigo Testamento, o 9º mandamento é o falso testemunho. Tudo que a pessoa dizia diante do tribunal ou na porta da cidade valia como testemunho. Se ela estivesse mentindo, ela era apedrejada. Tu entendeu? O que tu fala tem que ser válido. Tu tem que ser um cara de palavra. Homens de Deus honram a sua palavra. Para concluir, para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente precisa de alguém. A gente precisa daquele bebezinho lá. A gente precisa do Senhor. Homem, hoje, ele não vive isso aqui ao natural, sabe? Nós, sem Jesus, a gente não tem a menor condição de resolver os nossos problemas. Não tem. Não tem. Sem Jesus, a gente não consegue ter iniciativa. Nós somos omissos. Nós não temos iniciativa, nós não damos o primeiro passo. A gente precisa do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Porque os extremos, né? Adão foi omisso, né?
Adão foi omisso, ele viu acontecendo e ele deixou. Depois disso, nós temos uma tendência, homens. Nós temos uma tendência. Ou a gente é omisso, igual Adão, ou quando nós não somos, a nossa tendência é ganhar no grito, na força, sabe? Na imposição. Também não é assim. São os extremos. Ou tu é omisso, ou tu oprime. Não. Nós temos que ser que nem Jesus, que lidera servindo, lidera em amor. Paulo fala isso em Efésios 5:25. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o nosso padrão. A gente só consegue fazer isso com Jesus. Sem Jesus, nós somos mentirosos. A gente não tem palavra. A gente promete e não cumpre. A gente fala e não é verdade. Sem Jesus, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Sabe qual é o problema? É que eu tô falando isso aqui e tem muitos de vocês, ou alguns de vocês, que estão pensando assim, não, mas eu sou um cara bom. Eu sou um cara bom. Eu não faço... Eu vivo certinho. Tem certeza? Tem certeza? Tu nunca mentiu na tua vida? Tu nunca foi omisso nem 1 milímetro? Se tu foi uma vez, já basta. Já é pecado. Tu precisa de Jesus. Eu falo por mim. Eu não só fui como sou eventualmente. Eu preciso constantemente dele. Ele me salvou e ele continua me salvando. Ele continua me mudando, me transformando. Paulo fala em Coríntios 15, o evangelho que nos salvou é o que continua nos salvando, é no qual nós estamos sendo salvos. É a santificação. Sem Jesus nós não conseguimos. Entendeu? Nós precisamos dele. Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses caras que estão aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que vem aqui para a gente meditar juntos um pouquinho. No Natal, nós acabamos de passar, Senhor. Acabamos de passar o Natal. Anteontem nós comemoramos o nascimento do Salvador. E isso prova para nós que a gente não consegue resolver sozinhos os nossos problemas. Nós precisamos de Ti. O Senhor foi quem encontrou uma solução. Enviou o Teu próprio Filho para que por meio da fé, crendo nele, nós fôssemos salvos. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Senhor, ajude-nos a sempre crermos em Jesus. Que a nossa vida seja com Cristo, em Cristo e Cristo em nós. Em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Os nossos problemas são insolúveis se o Senhor não estiver conosco. Nós também precisamos da Tua iniciativa, Senhor. Ajude-nos a não ser como nosso pai Adão, que nós possamos ser como o segundo Adão, Jesus Cristo, que tomou a iniciativa, que veio e morreu pela sua noiva, que veio e morreu por nós, e que nós possamos agir assim agora com os nossos. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa casa seja bem liderada, como Jesus lidera a igreja, que nós possamos agir em prol da nossa família, tendo eles em maior importância do que nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a liderarmos servindo. Ajude-nos a liderarmos em amor, que não venhamos oprimir, que não venhamos ser omissos, mas que sejamos temperados, que sejamos equilibrados. Também eu peço que Tu nos ajude, Senhor, para que a nossa palavra seja uma palavra de valor, uma palavra de peso, assim como a Tua palavra. A Tua palavra é o que há de mais importante em nós. Nós precisamos da Tua palavra. Não é à toa que estamos aqui hoje com as Bíblias nas mãos, para que possamos ler e meditar na Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a sermos homens de palavra, que possamos pensar antes de falar, e ao falar, que isso seja como um juramento para nós. Dá-nos, Senhor, que tenhamos honra. Dá-nos que tenhamos honra e que com isso venhamos honrar o Teu nome. Que com isso venhamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço. Obrigado mais uma vez por cada um que está aqui conosco. Obrigado, Senhor, por cada um destes caras que estão aqui para juntos nós nos ajudarmos, nós nos encorajarmos e juntos nós vencemos as batalhas da vida e a maior batalha de todas, que é o pecado. Juntos que nós possamos servir como um corpo, o corpo de Cristo, e vivermos essa vida, Senhor, até a eternidade. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém e amém.